Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Este é o podcast Direito e Saúde Pública, cujo objetivo é contribuir para a atualização jurídica e sanitária dos integrantes da nossa casa, do Ministério Público de Minas Gerais, os membros, servidores, estagiários, terceirizados, e nós vamos abordar temas do cotidiano das promotorias de justiça com atuação na área de saúde, com o objetivo de propor formas práticas de solucionar os problemas que são trazidos para a população, para os promotores de justiça e demais integrantes da nossa instituição. Hoje nós vamos falar sobre vacinação. Como todos sabem, as vacinas surgiram com o objetivo de prevenir doenças infecciosas, doenças infecto-contagiosas. São uma grande descoberta da humanidade e que contribuíram historicamente muito para a saúde individual e para a saúde coletiva. Do ponto de vista individual, porque evita que as pessoas contraiam doenças muito graves ou eventualmente desenvolvam as formas mais graves dessas doenças, e para a saúde coletiva, porque grande parte das vacinas impede a transmissão de pessoa para pessoa, e chegando num nível de população vacinada, nós temos aquilo que se chamou, principalmente durante a pandemia, de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. A par desse sucesso mundial das vacinas, nós temos hoje problemas, e em especial aqui no nosso país e no nosso estado de Minas Gerais. As coberturas vacinais, que no Brasil sempre foram muito elevadas e tivemos campanhas muito positivas, hoje elas estão abaixo daqueles índices, daquelas metas propostas pelo nosso Programa Nacional de Imunizações. Exatamente em razão desse problema que nós estamos vivenciando, o Ministério da Saúde lançou no último dia 27 de fevereiro o Movimento Nacional pela Vacinação, uma grande mobilização de toda a sociedade com o objetivo de retomar as nossas coberturas vacinais, que, como já disse, historicamente foram sempre muito boas. No âmbito do nosso Ministério Público, do Ministério Público Brasileiro, o Conselho Nacional do Ministério Público, em 30 de novembro de 2022, lançou o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, em que tem o objetivo principal de esclarecer as pessoas sobre a importância das vacinas e contribuir para sanar dúvidas e combater as fake news que envolvem atualmente as vacinas. No Ministério Público aqui de Minas Gerais, o CAU Saúde, o CAU de Defesa das Crianças e do Adolescente, o CAU de Defesa da Educação e a Ascom estão lançando o projeto Bora Vacinar, que é um projeto que tem como objetivo contribuir com o poder público para a retomada de coberturas vacinais, segundo as metas propostas pelo PNI. Bom, hoje nós vamos fazer então um bate-papo com a doutora Marcela Damasio, médica pediatra, que é assessora do CAU Saúde. Doutora Marcela, obrigado por estar aqui conosco. Qual a importância das vacinas? Boa tarde, doutor Luciano. É um prazer estar aqui. As vacinas são uma história de sucesso de saúde global. Por causa das vacinas, hoje estima-se que cerca de 3 milhões de mortes são evitadas por doenças tais como coqueluche, influenza, difteria, sarampo, doenças que afetariam especificamente as crianças, ou pelo menos majoritariamente as crianças. É também conhecido um caso de sucesso estrondoso das vacinas, que é a erradicação no mundo da varíola, que era uma doença com altíssima mortalidade e que, quando não levava à morte, deixava sequelas importantes, dificultando e criando empecilhos para uma vida normal para as pessoas. Quer dizer, hoje há vacinas para crianças, há vacinas para gestantes, para idosos, todas protegendo e permitindo que o ser humano viva mais e viva melhor. Bacana, Marcela. E o Brasil, já foi um exemplo de sucesso nas imunizações. Como é que você pode esclarecer isso para a gente? Porque nós ouvimos falar, mas por que nós somos um caso de sucesso, ou fomos um caso de sucesso?
Eu acho que a gente ainda pode resgatar esse sucesso. De fato, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é um exemplo, ainda é um exemplo no mundo. E se a gente fizer um esforço grande agora, a gente pode voltar a colocá-lo nessa posição de destaque no mundo. A história do PNI é uma história muito importante. O programa foi concebido pelo Ministério da Saúde em 1973, no ano em que o Brasil ganhou o certificado de erradicação da varíola. Ele foi oficialmente lançado em 1975 e ele teve um grande impulso a partir de 1980, quando foram criados os dias D de erradicação da poliomielite, como uma estratégia de erradicação da poliomielite. E foi um sucesso estrondoso que mostrou para todo mundo que era possível, num país de dimensões continentais como o Brasil, você atingir toda a população-alvo, desde que contasse com estratégias de comunicação eficazes, participação de celebridades e o apoio da população. Essas campanhas tiveram um enorme sucesso, nós conseguimos literalmente erradicar a poliomielite no país a partir do final dos anos 80, e a partir daí o PNI foi crescendo com a incorporação de inúmeros outros imunizantes. Hoje o PNI conta com mais de 20 imunizantes para diversas faixas etárias, para as pessoas sem doenças e algumas para pessoas com alguma condição especial. Esse sucesso do PNI mudou de forma muito importante a epidemiologia das doenças no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar da incorporação da vacina contra hemófilos no calendário vacinal infantil. Hemófilos é uma bactéria e ela era, na época em que a vacina foi incorporada no calendário infantil, a causa mais importante de meningite nesse país, deixando um número enorme de crianças com sequelas auditivas. A partir da incorporação da vacina contra hemófilos, o perfil das meningites no país mudou completamente, além de diminuir as crianças afetadas, também com o tipo de agente responsável. Muito bom, Marcela. E como você já mostrou aqui, você tem uma grande experiência na pediatria, né? E eu queria que você contasse para nós, muitos pais, né? Eu sou pai, muitos colegas que estão nos ouvindo não vivenciaram, né, as doenças que são imunopreveníveis. Então eu queria que você me contasse, a gente já conversou sobre isso, sobre a sua experiência lá no início da sua carreira, tratando, né, dessas doenças infecciosas, né? Como que era estar no hospital, né, e ver ali crianças chegando com doenças que você naquela época já sabia que poderiam ter sido preveníveis por meio da vacinação. Eu acho que eu tenho de fato uma história uma história profissional que me deixa muito evidente a importância das vacinas. Aliás, eu sempre considerei as vacinas muito importantes. Eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais em 1984. Mas antes mesmo da formatura, eu já sempre quis ser pediatra, eu fiz internatos de pediatria no que na época era chamado o CGP, Centro Geral de Pediatria, hoje Hospital João Paulo II. Naquela época, o Centro Geral de Pediatria, então no início da década de 80, era um hospital majoritariamente para tratar doenças infecto-contagiosas. Então lá, se chegava para trabalhar, tinha uma enfermaria de criança com difteria, tinha uma enfermaria cheia de criança com sarampo, tinha uma enfermaria de criança com meningite tuberculosa. Eu vi poliomielite, né? Os últimos casos que nós tivemos aqui, foi exatamente nessa época, eu vi, é uma doença extremamente dolorosa. Então a gente via crianças, especialmente as crianças mais frágeis, as crianças com alguma comorbidade, as crianças desnutridas, morrerem com essas doenças que são preveníveis. E doenças que às vezes atacavam essas crianças de forma muito fulminante, como a meningite C, por exemplo, que tem um curso muito rápido. Então, esse perfil mudou tanto que o hospital deixou de ser um hospital de doença infecto-contagiosa.
Hoje o Hospital João Paulo II é um hospital geral de pediatria e isso se deve exatamente ao sucesso do PNI, modificando a mortalidade infantil no país, que caiu dramaticamente nos últimos 30 anos, muito em função da incorporação progressiva de vacinas contra doenças que acometem as crianças. Eu diria que o PNI hoje é talvez o melhor exemplo de uma garantia de acesso universal e igualitário à saúde. E você pode trazer aqui de forma mais objetiva quais as vacinas estão disponíveis atualmente no calendário do PNI? Eu conheço vários calendários vacinais pelo mundo afora e eu tenho orgulho de dizer que o nosso PNI é talvez um dos melhores, mesmo naqueles países mais ricos. O calendário do PNI ele se divide em 4 grandes grupos. Então a gente tem as vacinas para as crianças. No calendário vacinal da criança a gente tem 17 imunizantes diferentes. Esses imunizantes ou estão disponíveis na rede básica, na atenção primária, ou eles estão disponíveis nos chamados Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que são aquelas vacinas que têm algum diferencial para a criança com alguma comorbidade ou com algum risco de alguma reação mais importante com as vacinas do calendário básico. Nós temos também o calendário vacinal para o adolescente, que hoje consta de 7 imunobiológicos, o da gestante com 3 e o do adulto e do idoso com 5. Além dessas vacinas, o PNI também tem os programas as campanhas, né, especialmente para as doenças sazonais, como é o caso da influenza. A vacina da influenza chega agora no início do outono, geralmente final de março, início de abril, já deve começar, porque são doenças sazonais, essas vacinas são diferentes a cada ano para atender as cepas específicas de vírus que estejam circulando na comunidade. Então, o PNI ele é capaz de proteger o brasileiro, todo brasileiro, já que o acesso é universal, desde o nascimento até o final da vida. Muito bem, Marcela. E é bom nós dizermos a quem está nos ouvindo que essas informações, né, estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, do PNI, e as coberturas que são propostas, né, elas são de 95% da população-alvo, né, exceto para a vacina BCG e para a rotavírus, que prevê, né, 90% do público-alvo. Então, por que as coberturas vêm caindo? Marcela, a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive com alguns colegas da medicina, né? O que você levantou para dizer para quem nos está ouvindo? A gente costuma dizer que o fracasso atual, ou pelo menos o insucesso atual do PNI, se deve em grande parte ao seu sucesso, né? O fato de ter eliminado ou acabado com o convívio de crianças doentes com sarampo, com coqueluche, com difteria, fez com que essa atual geração de pais desconhecesse ou não tivesse nunca tido contato com a gravidade dessas doenças. Então, perdeu-se a memória da gravidade dessas doenças. E ao se perder a memória da gravidade da doença, a vacina deixa de ser tão valorizada como era na década de 80. Vacinação na década de 80 era uma festa, era o Zé Gotinha, eram carros de corpo de bombeiro, todo mundo sabia da importância das vacinas. Isso é um dos fatores. A gente tem outros fatores que infelizmente contribuíram para a redução das nossas taxas de cobertura. Eu diria que aí tem, além desse fato histórico, a gente tem também, obviamente, uma campanha de desinformação que vigorou nos últimos anos, né? Suscitando dúvidas nas famílias, que são dúvidas legítimas, que a gente precisa fazer um esforço no sentido de esclarecer para diminuir o medo com relação às reações vacinais. E, infelizmente, também nós tivemos um processo de desqualificação das salas de vacina, né? E é importante que isso se reverta. A sala de vacina tem de ser um lugar que inspire confiança, em que o profissional
tenha domínio perfeito da técnica, que seja um ambiente acolhedor, que seja de fácil acesso. Houve uma mudança também na forma como as famílias hoje vivem. Então, as salas de vacina precisam estar abertas em horários que permitam que uma mãe que trabalhe fora leve o seu filho num outro horário de vacinação. E também é muito importante que a gente use estratégias fora das salas de vacina. Só a vacinação extramuros, né? Exatamente. E que haja um pacto entre todos os agentes, gestores, instituições, organizações sociais, sociedades científicas, no sentido de fornecer e de fazer chegar de forma fácil nas famílias uma informação que seja real, que seja baseada em ciência, baseada em evidência científica. Pois é, Marcela, e pensando aqui nos colegas, membros do Ministério Público que querem atuar para contribuir para melhorar essas coberturas, né? Como eu disse, nós estamos lançando o projeto Bora Vacinar. O que você sugeriria como médica pediatra, né, e como assessora do Cal Saúde, em termos de atuação dos colegas que estão lá na ponta, que estão lá no interior e que de repente veem os dados do seu município muito aquém daquelas metas que são propostas pelo PNI? Eu acredito que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ele tem e vai ter um papel muito importante na melhora das nossas coberturas. Primeiro, pela sua capilaridade, tá? Então, isso permite que o promotor esteja próximo dos gestores e aí atuar de uma forma resolutiva, estimulando o gestor a, primeiro, ir fazer um diagnóstico da sua região e atuar nas causas da baixa cobertura especificamente naquela região. Então, isso pode incluir melhoria das salas de vacina, qualificação dos profissionais, isso todos os profissionais, mas mais importante, o daquele profissional que está lá na frente, na sala de vacina, que vai acolher a família, que vai esclarecer a família, estimular esse profissional, ampliar os horários de acesso às salas de vacina, utilizar a vacinação nas escolas, nas extramuros, promover campanhas e, obviamente, combater aquelas informações inverídicas que estejam circulando na comunidade. Eu creio que o promotor, numa conversa franca com o gestor, estimulando, premiando as boas práticas, cobrando também, que é papel do Ministério Público, que ele consiga participar de forma ativa nessa reversão dessa baixa cobertura. Então, se a gente pudesse resumir, né, nós poderíamos falar na qualificação das salas de vacina, então verificar se aqueles profissionais que estão lá na ponta estão seguros, estão devidamente qualificados, estão habilitados, verificar o horário de funcionamento das salas de vacina, né, propor horários estendidos, horários alternativos, verificar a disponibilidade dos imunizantes, né, isso eventualmente também pode acontecer do imunizante não estar disponível ou estar muito centralizado, né, distante da população, e contribuir para que não haja a hesitação vacinal, né, baseado ou na desinformação ou nas fake news, né? Pelo que a gente conversou aqui, seria por aí, né, Marcela? Sim, eu acho que o que precisa ser fomentado é a segurança da família, é a confiança da família. E para isso você tem de ter um sistema que funcione. A mãe, ao chegar no posto de saúde, tem de encontrar o imunizante que a criança precisa, tem de encontrar o profissional capaz de ler o cartão de vacina, identificar o atraso vacinal e corrigi-lo e montar um programa de correção do atraso vacinal. Toda criança que por algum motivo vá ao posto de saúde deve ter o seu cartão vacinal conferido e a criança encaminhada. O profissional da sala de vacina deve estar presente, esse ambiente deve ser acolhedor e, obviamente, monitorar os dados para que eventuais perdas ou eventuais discrepâncias sejam corrigidas. E importante também o registro adequado, né? Para que haja um dado confiável para que a estratégia seja correta em função do dado disponível.
e você usou uma palavra que é muito importante para nós, resolutividade. Então nós temos, né, os colegas sabem, o procedimento de acompanhamento de políticas públicas, que não tem caráter investigatório, que serve exatamente para fazer esse diagnóstico e dialogar com o poder público para correção de rumos nas políticas públicas, né? O colega pode dialogar com o Conselho de Saúde, né, com a sociedade, com a área da educação e da assistência social, né? Agora com a mudança do Bolsa Família, a manutenção dos índices de vacinação passa a ser uma das condicionalidades que a família deve cumprir. Então nós temos caminhos, né, para contribuir para a retomada das coberturas vacinais. Eu queria então te agradecer, doutora Marcela, por estar aqui gentilmente conosco, né, e dizer aos colegas que estão nos ouvindo que esse podcast ele ficará disponível e que qualquer sugestão, qualquer dúvida e ideia, né, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com vocês pode ser enviado para o CalSaúde por meio do e-mail calsaude@mpmg.mp.br. Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.